ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quinzel. E hoje é um episódio diferentão. A gente vai falar sobre os comentários desse período que a gente esteve de férias, falar um pouquinho sobre o que a gente achou do Brasil. E o que mais, Camila, que você planejou aí? Eu não planejei muita coisa. Na verdade, gente, eu vou falar a real aqui. Era para ser o meu episódio e eu acreditei piamente que eu ia conseguir chegar na quinta-feira do Brasil e conseguir pesquisar tudo e escrever um roteiro até domingo. O que, obviamente, não aconteceu. Então, para vocês não ficarem sem episódio essa semana, a gente decidiu justamente fazer um compiladão, já que a gente não fez nenhum comentário durante um mês e meio e tal. E aí, semana que vem, a gente volta, que eu vou ter mais tempo para pesquisar tudo, que eu já comecei, mas eu vou ter tempo de acabar de pesquisar e gravar um novo episódio com caos para vocês. Inclusive, até essa semana, o nosso patrocinador, o Drinco, também não nos mandou nada. Não temos vinho também. Não temos nada. Essa semana tá o caos pós-férias. Porém, Mas você, no outro patrocinador, você pode continuar indo lá no site gai.dev. Ah, sim. O site continua no ar. E este episódio também. Ele não vai ser numerado, viu, gente? Como os outros episódios. Mas ele é um extra, tá bom? E é isso aí. Agora, aquele momento da música de abertura e voltamos com os comentários. Então, Danilo, como foi ver o Brasil depois de 4 anos e meio? Pura destruição. Mentira. Você curtiu a viagem? Fala real para as pessoas. Claro que eu gostei da viagem. Eu sou brasileiro, gosto do Brasil. Mas assim, pareceu da última vez que eu estive lá há 5 anos, pareceu a mesma coisa, só mais destruído. Você não gostou de nada? Não é que eu não gostei de nada. Eu gosto do Brasil, gosto do clima, gosto da comida. Tá tudo certo. E como foram suas férias? Cansativas, porque não foram férias. Não foram férias? Então me conte um pouco mais. Não tem muito o que contar. Você tava lá. Ai, gente, eu tô contando pras outras pessoas, deixa de ser. Ah, entendi. Eu sei o que aconteceu. Na verdade, assim, a gente rodou pelos vários estados do Brasil, vários não, né? 3, na verdade, né? A gente teve no estado de São Paulo, no estado do Paraná e no estado do Rio de Janeiro. Sim. A viagem ao interior me deu um pouco de angústia dos interiores, porque era muita bandeira brasileira nas estradas. Isso foi uma coisa que a gente reparou mesmo, assim, tipo... A gente andando pelas estradas, tipo, tinha muita bandeira do Brasil no meio da estrada, assim. Todos de atacadistas. Todos os atacadistas, todas as fábricas tinham uma bandeira do Brasil, isso é uma coisa que não existia. Aliás, também essa proliferação de atacadistas também é uma novidade. A gente também não... Nossa, atacarejo, tudo isso não existia 4 anos, quando a gente foi. Muito mais morador de rua, obviamente. Muito mais. Os preços absurdos. O supermercado, meu Deus. Na verdade, assim, pra gente, falando friamente, pra não parecer que é tudo ruim, pra quem come fora, né, a gente às vezes sai em restaurante aqui e tal, o preço meio regula. Tipo, o preço de restaurante aqui... Mesmo que você gastaria aqui, gasta no Brasil. Gasta no Brasil. O problema é que o salário mínimo na Alemanha é 1.700 euros, né? E o salário mínimo no Brasil é 1.200 reais. É uma bela diferença. Mas então, pra gente foi um pouco menos ruim o comer fora. Mas o mercado no Brasil é mais caro do que na Alemanha, é inacreditável, assim. A gente gastava, eventualmente, numa ida, o que a gente gasta em 2 semanas aqui. Sim, bizarro. Mas foi bom ver pais, né, ver mães, no caso. Ah, sim, não. Tá com os amigos e os familiares é sempre muito bom. A gente viu que todo mundo continuou bebendo tanto quanto bebia. Sim. Assustaram a gente muito com relação a São Paulo e tal, que a gente passou uma semana lá. Eu fiquei meio assustada, mas no final das contas deu tudo certo. Foi tudo tranquilo. Até rolê no centro eu dei. A gente foi ao centro, E a gente foi pra Curitiba. Oi, Andréia. E Curitiba foi muito generosa com a gente, pois não deu nenhum dia de frio nos dias que a gente estava lá. É verdade, Curitiba não esfriou. #, Curitiba melhor cidade. Aí eu já... polêmico. E teve uma coisa legal, que a gente tem um filho, como, né, quase todo mundo deve saber aí, que ele tem até... Ele tá no finalzinho, né, na assinatura, ele falando ao vivo é muito pior. Quando ele ainda tinha voz de criança, mas agora ele não tem mais. E ele não ia também há 4 anos. E a última vez que ele tinha ido, ele tinha nem 10 anos de idade, e agora ele foi com 14.
O que foi uma grande diferença, assim, foi muito legal ver. Ele conseguiu perceber o que é o Brasil, né? Ele é muito mais alemão do que brasileiro, assim, culturalmente, apesar da gente falar português em casa, etc. Mas, tipo, foi bem legal, assim, ele curtiu muito e aproveitou, conseguiu ver os primos e tal, que também é uma coisa que não acontece todo dia. Exatamente. E a gente comeu muito bem. Muito bem, muito pastel, muita coxinha, muita Muito fritura. bem. Várias frituras. Isso não é comer bem, isso é comer muita porcaria. Isso Mas a comida gente é bom. comeu muita coisa boa. E a gente comeu muito sushi, gente. Vocês não têm noção. Rodízios de sushi. Porque não existe o conceito de rodízio fora E do Brasil. mandioquinha. A gente comeu batata salsa para os curitibanos, batata baroa para os cariocas. Tivemos também nesse estado. A gente alugou uma casa no finalzinho da viagem para descansar das férias. A gente foi para Visconde de Mauá. E foi... Não foram só férias. Foram 5 dias de férias, na real. O resto do tempo, eu trabalhei. Eu também. Porque, né, salário não tem, senão eu sou autônoma. E o Danilo também teve algumas semanas de férias, né, no meio tempo. Tive uma semana a mais que você. Mas... Primeira semana, quando eu cheguei. mas o resto do tempo foi trabalho mesmo. Sim, fomos pro Rio, também na maravilhosa Jundiaí, a Seattle brasileira. Fale um pouco de Jundiaí. Não tem muito o que falar, nada acontece lá. Não, foi divertido, a gente ficou um tempo lá em Jundiaí, foi legal também. E a gente foi até Tatuí também, na Feira do Doce. Feira do Tatuí. Doce. Muito doce de abóbora. Foi legal. A gente conseguiu rodar um pouco de carro, porque foi a primeira vez também que a gente alugou um carro no Brasil e conseguiu, tipo, circular um pouco mais, assim, porque normalmente a gente fica de ônibus ou tá dependendo do carro da minha mãe e tal. Mas agora foi legal. Sim, foi uma boa viagem, mas o Brasil está meio abandonado. Tá meio ruim, mas tá bom Tá também. precisando tomar banho, Tá precisando dar pentear o cabelo. Pentear o cabelo, precisa cortar a unha do pé. E dar uma melhorada, assim mesmo. Outubro tá aí. Outubro tá aí, gente. E é isso, acho que essa foi a viagem. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, perguntem sobre sensações e tal, porque a gente conta nos próximos episódios. Exatamente. E no mais, agora a gente volta e fica com os episódios até dezembro, normalmente, até as nossas férias de verdade no final do ano. E agora vamos aos comentários dos comentários? Sim. E a primeira coisa é falar pro Christian Carran que a gente tá aqui nessa volta, vamos tentar dar uma melhorada na qualidade do áudio, assim. Mas, na verdade, tem coisas que eu não consigo fazer, a gente não consegue fazer, e é uma das coisas que a Camila fala muito baixo, normalmente. Eu não falo E muito por baixo. mais que eu tente, por mais que a gente aumente o ganho aqui, continua baixo. Eu sou uma pessoa elegante. Eu não grito. Mas vamos ver como é que a gente consegue melhorar isso sem estourar demais o áudio. A Camila não fala muito baixo, tá? Completamente baixo. E agora vamos aos comentários. Primeiro, o Ricardo Cravo mandou... Assim, a gente vai fazer os comentários meio sem ordem, tá, gente? Tá, meio puxando aqui. A gente puxou... Então tá meio de mais recente para mais antigo e em diferentes mídias e tal. E, eventualmente, desculpa alguém se a gente passou batido e não pegou, porque tem muita coisa pra bem olhar, capaz. assim, pode ser que tenha escapado alguma coisa. A gente ainda tá meio atrapalhado e atropelado da viagem, tá, gente? Então, só semana que vem que a gente vai estar bem de novo. Mas o Ricardo Cravo mandou vários comentários, inclusive um sobre a discussão sobre a herança da Carolina de Jesus, e a Carolina de Jesus é um episódio que a gente tem que fazer ainda. E ele mandou ontem ou anteontem, agora eu não lembro, um muito bacana também sobre um cara que estava guardando uma cápsula de césio em Goiás desde 1986. Desde aquele episódio que a gente já contou do Césio 137. O cara estava guardando o césio em casa, em Anápolis. Ele foi preso. Deveria ser preso mesmo, por tentativa de homicídio. Agora a gente se pergunta como que depois de tudo que foi falado, de tudo que aconteceu, dos caras terem comido césio com ovo, esse cara tava com isso em casa ainda. Tipo, o que passa na cabeça de um sujeito como esse? Eu espero só que ele tenha pegado e esquecido completamente que tava lá. Pelo menos isso. Ah, não sei. Sei lá, eu acho que... Ou achou que podia vender mais pra frente. Ou ele ficou com medo também, depois de passar um tempo, ficou com medo de devolver e ser preso, né, o que de fato aconteceu. Mas, gente, que é isso? Que é isso? Bem, esse é o primeiro comentário. Aí a Aline Matias Fucci falou que gosta muito da gente, que ela é a ouvinte pernambucana. Salve, Pernambuco. Ela pediu também pra gente fazer um episódio sobre a Marta, né? Mas a gente vai estar pra falar sobre o futebol feminino em si.
como ele surgiu no Brasil, assim, a proibição toda que teve durante muito tempo. Mas a Marta acho que vai ficar mais pra frente, porque ela está vivinha. A gente não fala sobre gente viva porque... Pode dar errado, né? Pode dar errado. A gente evita a gente viva por razões de dar errado mesmo. Você vai lá, exalta a Marta, e ela vai lá e faz arminha com a mão, né? Então. Mas ela também falou sobre o caso Serrambi, das adolescentes ricas misteriosamente assassinadas após uma festa no litoral sul de Pernambuco. Algum filho de deputado. Esse eu não conheço. Também não conheço. Acho que vale a pena a gente dar uma pesquisada. Mas é deputado. Ai, Sempre para, é deputado, nunca é filho. Pode ser filho de juiz também, desembargador. Que eu nunca entendi direito para que serve um desembargador. E a Vitória, eu adorei o nome dela, a Vitória Régia. Esse é o arroba dela, né? É o arroba. Falou que ela é fã recente e maratonista. E ela pediu um episódio sobre o Padre Cícero. Tá na pauta, né? Tá na pauta. Desde sempre, assim. A gente só precisa se mexer pra fazer. Mas tá na acontecerá. pauta. A gente falou sobre o Teodorico, falou sobre alguns outros representantes que se relacionaram com o Padre Cícero, mas sim, o Padre Cícero tá na pauta e ele é bem interessante. Aí a Futura Diva falou: minha gente, você separa os melhores episódios para essas férias. Caraca, sobre o crime do Sacopã. Era porque a gente tava querendo fazer tudo, né? E aí, acho que talvez, sei lá. Vocês não tiveram ideia do que foi junho pra gente. A gente gravou todos os episódios antes pra vocês poderem ficar e pra gente poder Pesquisou, ficar escreveu, gravou, editou. Tudo antes, Deixou assim. tudo arrumadinho. Foi tipo, maio e junho foram meses completamente insanos aqui nessa casa. E a gente só não tinha não ia dar pra colocar os recadinhos, assim, mas foram insanos. Então, aliás, comentem se vocês gostaram da série do Canalhas BR. teve bastante repercussão, a gente vai falar sobre ela um pouco. O Felipe Chapa falou: boa tarde, acompanho vocês no YouTube, adoro o podcast e queria que vocês fizessem do Zé Alfaiate, um escravizado que voltou para a África e se tornou um dos maiores traficantes de escravo em Benin. Você já tinha ouvido falar disso? Não conheço a história do Zé Alfaiate, talvez ele esteja envolvido junto com aquele outro cara lá, o Francisco, que esqueci o... Sim, que você contou, né? É, exatamente, que a gente contou aqui, mas eu vou dar uma pesquisada e o caso é sempre bom, interessante de contar. A pergunta que fica era, o Zé Alfaiate era alfaiate? Muito provavelmente, né? Uhum. O R. José 12 Roberto, também conhecido como... Eu acho que o nome dele é Roberto José. Mas ele falou: felicidade, sou bolsonarista, mas amo muito vocês. Olha só, tá ouvindo a gente, de repente começa a mudar de lado aí também, né? Começa a abrir a cabeça, Vamos né? repensar esse bolsonarismo aí, né? Vamos abrir a cabeça aí, ser mais feliz, coração. Então. Menos arma, mais amor. E aí, em oposição direta ao Roberto, a gente tem a Juliana Dreher, consultoria com a Hoje é dia dos pais, estou maratonando vocês novamente. Ouvi vocês lendo meu comentário anterior justamente no episódio do joguinho. Obrigada, espero que as férias tenham sido ótimas. Considero importante repetir o que disse no comentário anterior. 13, 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 13. A esperança vai vencer o ódio. Tomara, né? Precisamos um pouquinho menos essa raiva, assim, com cachorro babante, né? A gente tá, assim... No final das contas, com todos os defeitos de todos os lados, meus amigos, só tem uma escolha. Não tem terceira via. Bem, agora eu tô indo para os comentários do YouTube, feitos meio de trás para frente também, gente. Então a gente vai ter várias pessoas que comentam sempre, comentando, e a gente vai comentar os comentários. E se vocês quiserem mais serem comentados, por favor, mandem comentários. Ficou muito comentário nessa frase, né? Comentário pra caramba aí, né? Você comentou muito comentário. Comentei pra caramba os comentários dos comentários. Bem, a Andréia Cubinhas, mandou: espero que o papai do chão tenha recebido esse cabo que não era cabo, com os braços bem abertos. Tá lá fazendo churras junto. No cabo Anselmo Canalhas BR. Danilo, por que você começou essa série Canalhas BR? Porque o Brasil se esquece desses canalhas, né? Assim, a gente tem a tendência sempre de varrer tudo para debaixo do tapete. Então tem uma série de figuras que não foram punidas em tempo de vida, se aproveitaram, massacraram, fizeram barbaridades, sumiram, foram escondidas e é muito comum serem celebradas por uma certa parcela das pessoas. Inclusive essa semana morreu um outro, né? Complicado, né? Essa semana não morreu outro? Qual deles? O Curió. É verdade. Serra Pelada tá aí, né? Já entrou diretamente para a lista dos Canalhas BR. Já tá lá junto com o Papai do Chão. Papai do Chão eu gostei muito, André. Esse Papai do Chão é muito bom.
Bem, a Margarete Maciel escreveu no episódio Luz del Fuego. Muito interessante essas histórias, eu gosto muito. Mas só por curiosidade, Luz del Fuego é a mesma da nossa rainha do sertanejo namorou, a Roberta Miranda? Ixi, sério? Não, eu descobri que a Roberta Miranda deu uma entrevista, acho que pro Léo Dias, e ela falou que ela namorava meninos, meninas e também namorou uma travesti. E essa travesti chamava Luz del Fuego. Aí causou essa confusão que a travesti chamada Luz del Fuego fosse a Luz del Fuego. Mas a Luz del Fuego não era travesti, ela era uma mulher. E, né... Provavelmente a travesti usava a travesti o nome. Usou por inspiração o nome e acabou ficando famosa e tal. Ela se inspirou na original, mesmo porque a original é de 1917, acho que não ia dar tempo pra... E morreu na década de 60, eu não sei quantos anos tem a Roberta Miranda, mas eu acho que 433 na minha última contagem. Você acha que ela tem 433? Por aí. Então, ele cantou ali pra Dom Pedro. Nossa amiga Siga Bem Caminhoneiro não namorou a Luz del Fuego, mas uma. Mas não é a Sula que é a rainha do... Não é a Roberta. Ah, é verdade, não é a Roberta, é a Sula. Confundi as irmãs. Desculpa, gente, pra vocês verem meu conhecimento Elas são irmãs? sertanejo. São. A Sula não é irmã da Gretchen? Não, acho que a Sula é irmã da Roberta. Ai, meu Deus, acho que é agora da eu não Gretchen. sei. Eita, pra vocês verem que o meu conhecimento entre Mirandas e Gretchen está bem péssimo. Eu sempre achei que a Sula fosse irmã da Roberta. Eu acho que ela é irmã da Gretchen. Mas é possível que você esteja certo. Bem, passando para o próximo episódio depois da minha grande confusão de pessoas. Daniele Ramalho, há 3 dias, mandou: me lembrei da famosa frase do Thomas Sankara: um militar sem formação política e ideológica é um criminoso em potencial no massacre de Ipatinga. Isso aí é a essência do Exército Brasileiro, né? Das Forças Armadas Brasileiras. Eu diria que um militar sem formação política e ideológica é um militar brasileiro. Né? Na verdade, porque a gente tem pouquíssimos militares com uma formação... É só dinheiro. É só dinheiro. A pedagogia do deprimido, que eu também amei essa arroba, com todas as minhas forças, mandou no massacre do restaurante chinês. Beleza, ótimo episódio. Sobre garçons dormirem em mesas naquela época, posso afirmar que isso ainda é muito atual. Nos restaurantes que servem almoço e jantar em São Paulo, muitos garçons têm jornada de trabalho fracionada para atender o almoço e a janta. No período entre um e outro, não tem condições financeiras para voltar para casa pela longa distância, e aí muitos dormem nos estoques dos restaurantes ou pelas praças no centro. Faz todo sentido, acredito piamente. É terrível, mas faz. O Christian Carr, que mandou o e-mail sobre o nosso áudio. Obrigada, Christian. A gente sabe que o nosso áudio não está ainda 100%, mas vamos lá. Escreveu que ele estava estudando sobre a cidade de Dayton, Ohio, por outras razões quando ouviu o episódio. Então, que a gente mencionou que a Dorothy Stang nasceu também em Dayton, Ohio. Aí eu usei minha palavra sincronicidade para falar sobre isso. Você sabe o que é sincronicidade, né? Sei. É basicamente isso, é uma sincronia. E ele falou que o Museu da Força Aérea Americana, talvez o maior do mundo, está lá em Dayton. E por isso é importante de alguma forma. Eu realmente também não tenho um grande interesse na Força Aérea Americana, né? Mas, por isso que eu não sabia, mas a Dorothy Stang nasceu lá. A Andréia Cubinhas, mais uma vez, perguntou se a gente, no episódio da Dorothy Stang, se a gente já tinha ouvido falar dos piratas da Amazônia. Sim. O crime recente do repórter e do jornalista também está relacionado a isso. Basicamente, são piratas que roubam rios e o povo já... Eles estão roubando até narcotraficantes e tal. Enquanto os donos lá dos latifúndios que fica destruindo a Amazônia tão de boa dos piratas, daqui a pouco vai chegar neles. Aí vai mudar. Basicamente, então, os piratas são o ladrão que rouba ladrão. Ladrão que rouba ladrão. Entendi, porque os caras fazem garimpo ilegal, fazem madeireira legal. Os caras vão lá e roubam tudo. Entendi. Ladrão inclusive traficantes. Ou seja, terrível, mas compreensível. Bem, a pedagogia do deprimido escreveu mais uma vez que tinha conhecido a gente há uma semana, e ela ou ele pediu pra ela sugerir um tema, o roubo do cofre do Ademar. É uma história sensacional. Grande presidenta Dilma. Que Ademar? De Barros. O roubo do cofre da amante dele no Rio de Janeiro. Eu não sei essa história. Maravilhoso, vamos contar. Então tá, vamos contar. Presidenta Dilma. Porque eu não sei qual é essa história. Não sei quem é amante, que é Ademar. Ademar de Barros? Ademar de Barros. Mas Ademar de Barros tá vivo ainda? Não, ele já morreu, mas ele era na década de 60. Tá, essa é a história da década de 60.
Tá bom, não sei nada sobre a história, talvez eu vá estudar sobre ela. Na Dorothy Stang, o Paulo Alves mandou grande mulher e missionária, e infelizmente perdeu sua vida por aquelas que fazem desmandos pelos interesses latifundiários. Sim, pior que acontece tanto, né, que não dá nem pra se chocar mais. Na verdade, assim, tipo, a morte de indigenista, de gente, de ativista ecológico na Amazônia é uma coisa, tipo, comum, assim. Claro que a Dorothy Stang, o Chico Mendes e agora o Bruno e o Dom foram pessoas que foram mais alçadas, né, ao domínio, todo mundo sabe, por causa da imprensa, assim. Mas tem morte de ativista de quase noite, toda terça-feira, né? O próximo aqui que a gente separou foi a Camila, no caso do Cabo Anselmo, né, dos Canalhas BR, que ela falou que gosta muito do podcast, sempre indico para pessoas próximas que se interessam em sempre conhecer um pouco mais da história brasileira, aquelas coisas que não se aprofundam, ou até mesmo nem entram em livros escolares. E aí ela falou que é um ótimo causo. Sempre ouvi falar do Cabo Anselmo, mas nunca achei um apanhado que se aprofundou tanto no assunto, nem mesmo sabia da confusão de chamá-lo de Cabo. E ela gostaria de ouvir um sobre o Jô Soares. E Jô Soares, que acabou de ir embora, né? Várias pessoas pediram do Jô Soares. O Jô Soares vai entrar, assim, eu acho ele... Assim, a gente tem uma lista de pessoas que a gente ainda precisa abordar, né? Tipo, Hebe, assim, figuras, né? Tem bastante gente. E o Jô Soares tá nessa também. A Stephanie Santos, no episódio da tragédia da Vila Socó, falou que raio de música alegre e ridícula dessas pra tratar de um assunto tão sério. Não me lembro de qual música é. Eu também não lembro. Sorry. Acontece, a gente nem tem música mais. Faz um tempo. Mas é raro. Principalmente quando é cantor, né? Sim. Aí também no Cabo Anselmo, o Paulo Alves mandou assim, uma voadora de canalha, né? Assim, ele falou pra gente, como sugestões, o Erasmo Dias, o Plínio de Oliveira, o Joaquim Silvério dos Reis, só tipo, nossa senhora. Nossa, o Plínio de Oliveira com a TFP dá uma raivinha, assim, que já dá até um comichão na sola do pé, assim. Deve ser ele me cutucando. A Michele de Souza Magalhães falou que espera que a gente estivesse curtindo as férias no Brasil. Curtimos, foi bom. Mas não era férias, mas foi bom. Eram férias As férias de gravar o podcast, não férias. Férias de gravar o podcast, não da vida real. A Andrea Cubas também ali no episódio da Elvira Pagã falou que se a Elvira fez algo que chocou a família tradicional brasileira, ela só podia ser comunista. Hoje em dia todo mundo é comunista. Faz um tempo já, né, que todo mundo é comunista no Brasil. Só não comunga do cidadão de bem, assim, né, que anda a 180 por hora, tem 3 amantes e essas coisas todas, aí é tudo comunista. A bandeira no quintal é comunista. E o Paulo Alves mandou uma errata no episódio da Emília, que o Daniel Filho ainda estava bem vivo. Ih, matamos o cara? Eu matei o Daniel Filho, mas eu fui pesquisar, ele tá com 80 e poucos anos e tal. Era 70 e poucos agora, já não lembro mais a situação da pessoa. Mas matei o Daniel Filho, mas o Daniel Filho está vivo, gente. Ele perdeu a virgindade com a Elvira Pagã. E o Marcos Alexandre Stein Martins falou: parabéns, maratonei quase todos os episódios no Spotify e mande um abraço no próximo episódio. Um abraço aí, Marcos. Será que ele é parente da Helena Stein? Stein é um sobrenome. No Brasil não é tão comum, mas é comum. O Rafael Filósofo, lá no episódio da Rosa Egipsíaca, falou: muito bom. Muito bom, obrigada. Valeu. E a Rubia Duarte falou: por que esse podcast não tem mais view, gente? Também nos perguntamos. Divulguem, ajudem a divulgar. A gente tem... Assim, a gente tem uma galera... A gente tem crescido, falando friamente, a gente tem crescido sistematicamente desde que a gente começou. No começo a gente tinha 10 views e 10 audições. Agora a gente já tá com o número gordinho e tal. Mas assim... Podia ser mais divulgado? Podia. Mas a gente também não faz muito esforço, esse que é o problema. Tem uma questão também, assim, que no caso do YouTube, acontece muito de pessoas chegarem interessadas no tema e não entenderem direito que é um podcast, que está só na plataforma do YouTube, e aí não tem vídeo, não tem nada. Basicamente é a gente falando, só com uma imagenzinha ali grudadinha, né, com as ondas sonoras funcionandinho ali, bonitinho. Mas não tem vídeo, não tem foto, né, exatamente, não é um mini doc, assim.
Então eu acredito que ali no YouTube muita gente acaba desistindo de ouvir, eu continuo ouvindo, porque não é isso que ela tá procurando exatamente. Não, e também porque a gente, friamente, a gente não faz... Assim, a gente trabalha pra cacete, gente, de verdade. Assim, fora da vida podcastal, eu ainda tenho um outro podcast e a gente tem os trabalhos, assim, a gente trabalha muito. E ainda tem os outros projetos paralelos e tal. Então, assim, a gente não tem tempo de ficar divulgando muita coisa, assim, a gente não faz muito esforço, sabe? Porque outros podcasts fazem, se interagem com pessoas. Isso, a gente não tá ali o tempo inteiro, até entrando no núcleo da bolinha podcast do Brasil. Não, a gente nunca colocou um tostão para impulsionar nada também, a gente tá deixando... É meio legado esse podcast pra gente, assim, a gente faz pra, tipo, porque a gente acha importante, só por isso mesmo. E o Christian falou que estava escutando pelo YouTube para monetização. Então, a gente também não monetiza pelo YouTube ainda. A gente é muito pequeno. Eles não nos qualificaram para monetização ainda. Mas, assim, é bom. Daqui a um tempo a gente vai, tá? A gente já passou de 1.000 pessoas no YouTube. Exatamente. Isso é uma boa coisa. Mas eu tenho um protesto contra o YouTube, porque se você usa, sei lá, 5 segundos de uma música sei lá, vou fazer do Gonzaguinha lá, que tem uns 10 segundos de música dele e tal, eles bloqueiam automaticamente qualquer tipo de monetização e qualquer monetização vai pra gravadora. É bem triste isso. Mas enfim. O Paulo mandou no Greves do ABC que essas greves do ABC têm particular significado para a minha família, pois meu avô era ativo no sindicalismo. Meu avô nos anos 40 foi militante do PCB, na época do Vargas, era tão ou pior que o regime de 64, o que custou 1 ano sem falar com a minha bisa. Mesmo longe do partido, ainda sempre foi defensor dos trabalhadores. Minha mãe conta que quando tinha greves nas montadoras, meu avô não aparecia em casa e acompanhavam pelo Jornal Nacional com terror. E a gente achou essa história fantástica, né? É uma excelente história. Sim. É bacana ter um avô sindicalista. Os meus avós não eram sindicalistas, muito pelo contrário, eles estavam tipo... gente, era bando de operário também, né? Mas meu avô paterno trabalhava na RFFSA. E o seu? Também. Trabalhava na RFFSA? Em Cruzeiro. Gente, descobertas no meio do podcast. Pegava muita gente, né? 15 anos de casamento, eu só agora que descobri que o avô dele e meu avô trabalhavam na mesma empresa. E meu outro trabalhava num porto de areia. O meu outro avô, ele era taxista, mas ele foi um pouco de tudo, confeiteiro e tal, ele era uma pessoa que fazia coisas. Bem, a Andréia mandou no livro, no Botkiss sobre o livro Todo Dia, a Mesma Noite, que é de partir o coração do início ao fim. O rapaz de braço que vocês mencionaram disse numa entrevista que saiu tão atordoado e confuso que só percebeu como estava quando uma mulher tentou enfiar na ambulância e ele recusou, e ela mostrou o braço para ele. Gente, que loucura, né? Não, aquilo ali foi uma tragédia anunciada. Sim. Então, foi um crime, né? Mais do que uma tragédia, mas sim. No Greves do ABC, o Vanderlei Meneghini falou: quem foi ditador no Brasil, hein, maconheiros? Maconheiro vai morrer até o Natal? Quem foi ditador no Brasil, maconheiros? Quem? Nossa, teve tanto que não dá... Você quer a lista? Vanderlei Meneghini. E aí o Paulovs falou, sai Bozoloide. Bozoloide, eu gostei muito, não tinha ouvido Bozoloide ainda. Muito bom. Andréa Cubas ali no Greves do ABC falou: um pequeno comentário que dá sentido à fatídica frase de Joãozinho: eu prefiro o cheiro dos cavalos do que o cheiro do povo bolsominion. Eu entendo. Perfeitamente. Eu entendo. Se bem que eu não gosto de nenhum dos dois. Aliás, todo Uber brasileiro é bolsonarista, né? Pelo amor de Deus. Sim, eu entrei num Uber que inclusive tinha... Os caras estavam ouvindo Jovem Pan. Tinha foto do Bolsonaro escrito Bolsonaro 22 atrás, assim, foi muito depressivo. Mas não tinha sido eu que tinha chamado, então eu não pude nem cancelar na frente dele. A Michelle Souza Magalhães, na Greves do ABC, mandou que ela é de 82, mas lembra do pai, que na época era metalúrgico, bem ativo nas manifestações e algumas greves que ocorreram posteriormente. O hobby dele era fotografia, então ele tinha ótimos registros desses eventos. Muito interessante. Torne público isso. Eu falei para ela criar uma conta de Instagram e publicar esses registros, né? Que pode ser muito bacana, assim. E aí a gente divulga, Michelle, tá? Ela falou que está na casa da mãe dela, mas que pode ser um projeto para o futuro. O Vaguiane Gondinho, ali no Quem Matou PC Farias, falou: caso inconclusivo até hoje, tem tubarão grande envolvido nisso sim. Será? Vá. Imagina, ele matou a moça e se matou. Foi isso que aconteceu, foi o que o Badam Palhares falou. Exatamente. Perícia. A Geisa
Risos. Ou Rio Grande do Geisa. Sul. RS. Ou Geisa, Rio Grande do Sul. Mandou no nosso primeiro episódio, que eu tenho medo de que alguém ouça, mas as pessoas ainda ouvem do Tatu Canara. Pô, é sobre vinho? Pô, não. Eu amo esses comentários, gente. Pô, é sobre vinho? Pô, não. A Elenara Stein mandou um e-mail pra gente, perguntando se as férias estavam boas e tal, e que ela gostou muito do episódio do Sacopan, lembrava do nome, mas não tinham detalhes. E lembrou de uma reportagem de um jornal local sobre um sequestro em Porto Alegre em plena ditadura, mas que não foi político e teve pitadas de novela. Ela não sabe os detalhes, mas talvez possa interessar a gente. Ela mandou um recorte de jornal, como eu sou velha, né? Ela mandou uma matéria, né, no e-mail junto. Clipping. A Record. Ela mandou um recorte de jornal pra gente, mas ela mandou uma matéria pra gente dar uma olhada nesse caso, assim. Eu gosto de casos que tem uma pitada de novela e que não tem nada a ver com essa história de crime político e tal. E aí, só pra também dizer que a gente já tinha uma lista meio pronta pros próximos episódios, né? Assim, mais ou menos até o final do ano, mas eu tô revendo tudo porque eu achei que eu tô muito suave. Como assim, Danilo? Você não Vou é nada mergulhar suave. mais. Você não tá no nada lodo. suave. Você Vou tá mergulhar no lodo agora. Gente, Puro lodo. Eu vou fazer só biografia, tá, galera? Só flores. Não, só gente feliz, Meus gente episódios legal. vão vir com disclaimer sempre agora. Não, gente, nada disso. O Danilo, vocês já perceberam que o Danilo é muito mais dramático do que eu, né? Não, eu vou nas histórias horríveis. Eu conto os crimes terríveis e ele vai nas histórias que, tipo... Ah, eu vou contar um crime terrível também. Ah, ele vai contar um crime terrível. Eu vou contar um acidente no próximo. Fica o spoiler. Que acidente será? Qual será? E é isso. Você tem mais alguma coisa pra dizer? Não tenho não. Já falamos bastante, né? Mais do que devemos. Então tá, olha, espero que vocês gostem desse catadão. Se não gostarem, ignorem e a gente volta normalmente pra semana que vem. Aguenta mais uma semaninha aí. E tenham uma ótima semana, gente. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.